Saudações, turma. Hoje vamos dar início às nossas aulas, né, da disciplina de banco de dados. Essa é a primeira aula de uma série de videoaulas, né? Tem como base os slides disponibilizados na plataforma. E esses slides foram produzidos tendo como base a apostila que está na própria plataforma, né? Então essa é a primeira unidade e ela traz os principais conceitos sobre banco de dados. Eu só quero salientar, antes de a gente começar, que toda disciplina ela necessita de um conjunto de fatores para ela ser bem interpretada, bem compreendida, né? Então esses fatores são a leitura da apostila, dos exercícios da apostila, as aulas, né, os fóruns avaliativos e os fóruns tira dúvida, assim como a interação com os colegas, com os tutores, tutor presencial, tutor à distância e também com o professor, né? Isso tudo está interligado com os dados que nós vamos ver nessa disciplina aqui de banco de dados, né? Sem mais delongas, vamos iniciar. Eu sou o professor Wesley, eu sou o professor conteudista dessa disciplina, e vamos ministrar as aulas, elaborar as provas e no transcorrer da disciplina vamos acompanhar junto com vocês, né, o andamento, tá ok? Então vamos lá. Então aqui é a introdução, né? A introdução da disciplina. Nessa disciplina nós vamos compreender os conceitos básicos de banco de dados, vamos entender a evolução dos modelos de dados, um pouco do histórico. Vamos também conhecer os objetivos e a importância dos sistemas gerenciadores de banco de dados, ou SGBDs, né? E vamos explorar os níveis de abstração de dados e a importância dos dados na era digital, né? Então, uma pergunta que a gente tem que fazer no início da disciplina é: onde é que são usados esses bancos de dados, né? Onde é que a gente usa banco de dados hoje? Vocês já pensaram, já imaginaram isso? Então a gente usa banco de dados em tudo, nos nossos celulares, nos aplicativos celulares, nos grandes sistemas de empresas, como por exemplo o sistema da UFP, a gente utiliza o banco de dados, nas vendas pela internet, nos e-commerce pela internet, os serviços de streaming, né, como o Netflix, como o Prime Video, como o YouTube, né? Ou seja, em tudo que a gente precisa guardar informação e recuperar e mostrar essa informação de uma forma rápida, nós utilizamos bancos de dados, né? Então é difícil perguntar hoje onde não tem banco de dados. Se vocês olharem aqui nesse gráfico que eu coloquei, né, mostrando essa evolução entre 2010 e 2020, quadruplicou a produção de dados, né, gerados para sistemas digitais. Então em 10 anos quadriplicou essa produção e armazenamento de dados. Então a gente precisa saber como é que esses dados são tratados, como é que esses dados são armazenados, disponibilizados, gerados, consultados, certo? Vamos ver isso ao longo da disciplina. Então aqui veremos um pouco do histórico e da evolução, né, dos bancos de dados durante o tempo, né? Antigamente se armazenava essas informações em arquivos de texto, né, arquivos tradicionais. Só que essa forma de armazenamento, com o tempo e com o volume de dados também, ela gerou alguns problemas, como por exemplo a redundância, né? Então os dados começaram a se tornar redundância. Por exemplo, você tinha que gravar um arquivo de produtos, tinha que ser 2, 3, 4, 5, 10 mil arquivos, né? E também quando você grava 1000 arquivos, isso vai gerar uma redundância, né? Você vai gravar coisas que não necessita armazenar, ou
coisas que realmente não era para armazenar e foi armazenado, ou seja, uma inconsistência, né? Então houve a necessidade rápida de que se fosse desenvolvido, né, uma ferramenta que eu conseguisse armazenar esses dados de forma organizada, disponibilizar de forma organizada, ter uma segurança nesses dados, né? Então, lá pela década de 60 até o início da década de 70, né, os bancos de dados eram o banco de dados que a gente tinha eram esses arquivos, né? Então, quando se pensou em modificar isso, né, quando se pensou em organizar isso, o primeiro modelo que foi pensado foi um modelo hierárquico, né, um modelo feito na forma de árvore, como a gente já viu lá em estrutura de dados, né, aquelas árvores binárias de busca. Os primeiros modelos de banco de dados foram daquela forma, hierárquicos, onde você tinha um arquivo raiz e dele geravam outros arquivos assim, em forma hierárquica, né? E melhorou um pouco, né, em relação ao que se tinha, que não tinha tanta organização, e por conseguinte, também na década de 70 ainda, foram criados os modelos em rede, né, que melhorou um pouco, né, trouxe uma maior flexibilidade ao armazenamento de dados, mas ainda muito aquém do que se necessitava, certo? Então foram criados na década de 70, no final da década de 70, na década de 80, o modelo relacional, que realmente modificou, né, foi um divisor de águas dentro do armazenamento de dados, né, dentro dessa questão dos bancos de dados. De lá para cá, de 70 para cá, o banco de dados relacional ele mudou a forma, melhorou a forma, vamos dizer que a tecnologia ela cresceu em cima disso aí. Então você podia ter dados de forma organizada, de forma segura, né, de uma maneira flexível, né. Então os modelos relacionais eles perduraram por bastante tempo, até que houve necessidade de outras formas de dados. Aí já para a década nos anos 2000, né, quando a internet deu esse boom, de 90 para 2000 a internet deu esse boom, houve a necessidade de você armazenar coisas que não eram só dados, eram likes, eram emoções, né? E aí surgiram os bancos de dados não relacionais, que a gente chama de bancos de dados NoSQL. Antes um pouco, né, disso, houveram os bancos de dados que a gente chama de banco de dados orientado a objetos, né, que ainda hoje existem, mas não tem tanta utilização como tem os bancos de dados relacionais, e agora um salto para os bancos de dados no SQL, né, que são mais voltados para o armazenamento desses dados da web, né. Então, no futuro, né, vai haver essa junção dos bancos de dados, né, com a inteligência artificial. Eu acho que é a próxima fronteira, a próxima barreira a ser transposta, né. Antes um pouco também a gente teve necessidade também de armazenar dados de uma forma bem específica, que a gente chama de blockchain, né, que são esses dados que são gerados para criptomoedas, né, que eles têm um hash, têm uma forma de armazenamento bem característico, né, interessante, que é bem seguro também. Então essa evolução a gente pode dizer que começou lá atrás com o modelo hierárquico, que é o modelo em árvore, passando pelo modelo em rede, que foi uma melhoria em relação a esse modelo hierárquico. Década de 70, onde surgiu o modelo relacional, né, que é o padrão que a gente hoje usa ainda, com as tabelas, né, o relacionamento das tabelas. E os modelos mais atuais, que são os modelos que a gente chama de NoSQL. A gente não vai se aprofundar muito nesse tipo de banco de dados, vai ser só uma pincelada rápida, né, mas para vocês terem uma ideia do que é usado, certo? Bom, então, com a evolução dos bancos de dados, surgiram também as ferramentas para gerenciamento desses bancos de dados, que são os SGBDs, né, os sistemas gerenciadores de banco de dados. Aqui na apostila
eu coloquei alguns dos mais conhecidos, né? Os corporativos, né? Os bancos de dados pagos são o Oracle, o SQL Server, o Oracle que é da própria empresa Oracle, né? E o SQL Server que é da Microsoft. São os mais assim representativos, né? Enquanto que nós temos alguns bancos de dados que são gratuitos, como o PostgreSQL, né? O MySQL, o MariaDB, são bancos de dados de código aberto e também são muito utilizados, aí não para guardar tantos volumes de dados, nem com tanta robustez, mas que fazem bem o serviço, né? Então esses sistemas gerenciadores de banco de dados, eles foram criados para, primeiro, reduzir a inconsistência de dados que a gente tinha lá atrás com os arquivos, né? Gravavam dados inconsistentes que não se relacionavam, que não tinha assim, uma filtragem nesses dados, né? Outra necessidade foi facilitar o acesso aos dados. Então esses dados poderiam ser acessados, por exemplo, numa rede, né? Então os SGBDs também foram criados para isso. Outra coisa foi combater anomalias de acesso concorrente. Quando você disponibiliza isso em rede, né, ele vai chegar em um momento que dois usuários vão precisar acessar o mesmo registro, o mesmo dado ao mesmo tempo. Então tem que ter um controle de concorrência nisso, né? O sistema gerenciador de banco de dados tem que dizer quem é que vai poder mexer naquele dado primeiro, certo? E por último, garantir a segurança e a integridade dos dados, né? Então o sistema gerenciador de banco de dados, eles dão essas ferramentas como controle de acesso, backup e outras ferramentas que são fundamentais para você garantir que os dados sejam acessados só por quem possa acessar, e quando a pessoa poder acessar, aqueles dados vão estar íntegros, vão estar disponíveis, certo? Então, vamos seguir. Bom, e aqui a gente fala em abstração de dados. O que é abstração de dados, né? Abstração de dados é a representação dos dados em todos os níveis de acesso, né? Então, quais são os níveis de acesso que eu tenho aos dados? Eu tenho o acesso físico, né? O acesso físico, ele é feito lá diretamente, né? No disco, né? Onde está armazenado o dado. Então, essa representação, né? Ela é feita pela ferramenta, pelo sistema gerenciador de banco de dados, né? Então ele é que vai dizer como é que isso aqui vai ser armazenado, se vai ser armazenado no cluster, como é que vai ser feito, né? Essa administração é toda feita através da ferramenta de gerenciador de banco de dados. Eu tenho a abstração conceitual, né? Vai ser a visão geral de todos os dados e suas relações. Quer dizer, como é que eu vou ver, como é que eu vou enxergar, eu como usuário vou enxergar esses dados, né? Vamos ter a visão dos atores que vão trabalhar só no sistema de gerenciamento de banco de dados, que são as visões personalizadas. Por exemplo, eu posso ter um administrador de banco de dados, assim como eu posso ter um analista que vai ser responsável só por um banco de dados. Vou poder querer dar acesso para uma equipe só para ler os dados, não modificar os dados. Então essas visões que são gerenciadas também, né, nessa abstração. Então nós temos que ter em mente que a abstração dos dados é a representação desses dados, como é que esses dados são mostrados, né? Tem o nível físico, tem o nível conceitual, tem o nível de visões. Graficamente, a forma que é mostrado para a gente são em formas de diagramas, como diagramas de entidade de relacionamento, né? Que você vê esquematicamente como aqueles dados estão lançados e dispostos, né? E também podemos ver nos modelos de dados relacionais esses dados distribuídos em tabelas, né? Tabelas e colunas, e a relação entre essas tabelas, certo? E a gente também vai falar numa instância do banco de dados. O que é uma instância do banco de dados, né? Então, a instância do banco de dados são os dados armazenados em um determinado momento, em um determinado local.
Eu posso ter um banco de dados, como se ele for muito grande, eu posso dividir ele em algumas instâncias, né? Vão ser cópias, clones do banco de dados, vão funcionar em lugares diferentes para fazer uma distribuição de carga, não ter um acesso só a um banco. Por exemplo, se aquilo ali cair, cai todo mundo. Então eu posso pegar e criar, replicar instâncias dos bancos de dados, né? E quem for acessando, vai acessando à medida que a instância for disponibilizada, certo? Então são essas visões que a gente tem. Para representar bem o que a gente está falando, a gente vai para o próximo slide, que vai mostrar aqui essa representação, né, em forma de linhas e colunas, né? Linhas e colunas do modelo relacional. E por que eu sei que é relacional? Por exemplo, aqui na tabela pedidos, na tabela pedidos, eu tenho um número que identifica essa tabela, né, que é o número do pedido. Mas em algum momento aqui eu vou ter que ter o código do cliente, né, o código do cliente que vai ser dono daquele pedido. Então eu tenho uma relação entre uma tabela e outra. Fica bem mais claro aqui, nesse modelo, nesse diagrama de entidade de relacionamento, né? Eu tenho a tabela livros, e a tabela livros ela está relacionada com a tabela editoras e também está relacionada com a tabela autores. Por quê? Porque na tabela livros eu tenho o ID do autor, tá bem aqui, ID do autor, que está vindo dessa tabela autor aqui embaixo, ID autor tá lá na tabela livros, Então elas estão relacionadas por esse códigozinho aqui. Então a gente diz aqui, quando tem essa chavezinha na frente, que ela é uma chave primária. Ela é o elemento que identifica essa tabela, né? Então, a chave primária da tabela autor tá lá na tabela livros como chave estrangeira, né? Isso aqui é uma chave estrangeira. Ela aqui é uma chave estrangeira na tabela livros, na tabela autor é uma chave primária. Assim como aqui na tabela editoras, o ID da editora é uma chave primária. Mas ela está presente também, ela se relaciona com a tabela livros. Está bem aqui embaixo, ID editora. Então aqui na tabela editoras ela é uma chave primária. Aqui na tabela livros ela é uma chave estrangeira, certo? Então vamos para o final para a gente fixar alguns conceitos, né, sobre banco de dados. Tá. Então o primeiro conceito, né? O primeiro conceito é o conceito de entidade. O que é a entidade? É um objeto do mundo real que pode ser identificado, que pode ser representado, né, de uma forma única no banco de dados. Por exemplo, cliente, um produto. Então, essa representação ela deve ser única, não pode deixar nenhuma dúvida, não pode ter dubiedade nisso aí. Não posso ter uma incerteza da representação desse objeto, na entidade, né? E essa entidade, dentro do modelo racional, vai ser conhecido como tabela, certo? Quando a gente falar em tabela, agora daqui para frente, a gente vai saber que a tabela é uma entidade, né? Uma representação de um objeto do mundo real, certo? O atributo é o quê? O atributo é uma característica dessas entidades. Então, uma entidade ela é formada por vários atributos. Quais são os atributos? As características da entidade. Quando a gente fala em cliente, quais são os atributos? CPF, telefone, e-mail, data de nascimento, certo? São únicos. Então, aqui da tabela produtos, o que é o nome do produto, o peso do produto, o valor do produto, são os atributos, são as características da entidade. Os relacionamentos, o que são os relacionamentos? São a associação entre
daquela entidade, certo? Identifique só um elemento daquela entidade. Então, se, só repetindo aqui, ó, a parte do relacionamento é a associação entre duas ou mais entidades, pode ser duas, pode ser três, dependendo do relacionamento que for necessário. A chave primária, ela é o que? Ela é um atributo de uma tabela que identifica aquela tabela. Por exemplo, de cliente, pode ser o CPF é único, na verdade. O produto, pode ser o código do produto, que o código do produto deve ser único também. A chave estrangeira, como eu falei, é um atributo que numa tabela é a chave primária, mas ela está relacionada em outra tabela como chave estrangeira. Ela é chave estrangeira, certo? A normalização. O que é a normalização? É o processo de organizar os dados para minimizar as redundâncias e melhorar a integridade dos dados. Então a gente vai ver mais na frente como é que a gente pega uma tabela e normaliza essa tabela. Vão ser primeira, segunda, terceira, quarta formas normais, a gente vai ver isso mais na frente, né? Mas entendo que normalização é isso, é um processo para organizar os dados e minimizar a redundância e melhorar a integridade desses dados. SQL é a abreviação para Structured Query Language, né? É uma linguagem de consultas estruturada, é uma linguagem de programação. Tenham em mente que o SQL é uma linguagem de programação e é uma linguagem padrão para você manipular banco de dados. Qualquer banco de dados relacional, ele usa o SQL para manipular os dados. E a gente vai ver isso com mais detalhes lá na frente. Certo? Vamos seguir. Então, qual a importância dos bancos de dados no mundo atual? Uma pergunta que se faz, né? Então, hoje, você poder ter disponível os dados aonde você quiser, a hora que você quiser, né? Com a tela que você quiser, é importantíssimo. Então, é importante para você, os bancos de dados eles facilitam, né, o armazenamento eficiente e a recuperação rápida de grandes volumes de dados. Imagine você ter o mundo todo no celular. Se não tivesse um banco de dados, você não teria acesso a isso. O banco de dados está armazenado no celular? Não. Ele está em algum lugar. Certo? Mas ele vai estar com aqueles dados disponíveis para você na hora que você precisar, certo? Outro detalhe é a tomada de decisão, né? Os dados eles vão ser manipulados, eles vão ser compilados e vai ser possível tomar uma decisão em cima daqueles dados. Por exemplo, uma empresa quer saber se ela vai comprar mais ou menos, né? No próximo mês, vai depender dos relatórios que são feitos em cima daqueles dados. Certo? A questão da escalabilidade, né? É permitir que os sistemas acessem, cresçam, né? Os sistemas cresçam e se adaptem ao aumento das demandas de dados. Então, cada vez que os dados vão crescendo mais, o banco de dados vai se debruçando sobre esses dados e vai controlando esses dados à medida que eles crescem. Isso aí você não precisa se preocupar. O banco de dados é que vai fazer isso aí. O sistema gerenciador de banco de dados é que vai fazer isso aí. E por último, a automação de processos, né? Você vai colocar o banco de dados para trabalhar para você. Não vai precisar de uma pessoa estar apertando o botão para fazer um backup ou controlar se um acesso de A ou B ou C. Não, isso aí são processos automatizados que vão ser delegados ao sistema gerenciador de banco de dados. E por fim, não menos importante, né? Os próximos passos que nós vamos estudar aqui na disciplina, né, que vão ser a modelagem de dados, vamos aprender a criar modelos de dados eficientes e que permaneçam nas necessidades do negócio. Também vamos aprender um pouco sobre a linguagem SQL, né? Não vai ser dominar, mas vai ser compreender como é que ela funciona, porque a linguagem SQL é uma linguagem de programação. Quem for aprender SQL a fundo vai ser um gerente de banco de dados, um analista de banco de dados, que vai precisar de todas as nuances da linguagem, né, para ter acesso a isso. Então não é o nosso caso, essa disciplina é um pouco mais introdutória. Nós vamos praticar alguns projetos reais, né, a gente vai ter algumas aulas para falar sobre isso. E também estudar sobre segurança de dados, né, essas técnicas para proteger os dados, né, contra ameaças, porque, como a gente colocou lá no primeiro slide, cuidar dos dados, né, é altamente importante. Então, pessoal, um prazer estar aqui com vocês, né? Vamos seguir junto com as próximas aulas. Um abraço bem forte e tchau!